Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site drjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida do Lucas. Doutor, meu pênis nunca produziu líquido lubrificante. Tem problema? Isso pode ajudar no coito interrompido? Lucas, os homens são diferentes e alguns homens produzem mais líquidos lubrificantes quando estão estimulados e outros, como você, nunca viram o tal líquido lubrificante. Agora, tem algum problema você não ter esse líquido ou ter esse líquido em pequenas quantidades? Nenhum problema, isso faz parte, então, das variações possíveis quando a gente está falando dos homens. Agora, um outro ponto interessante da gente pensar é o seguinte: você já imaginou que o fato de não ter líquido lubrificante diminui os riscos no coito interrompido? E a gente já contou para vocês aqui o seguinte: coito interrompido não é um método eficaz de prevenção de gravidez, porque eventualmente o homem pode não conseguir se controlar e ejacular antes da hora. Outro risco são as infecções transmitidas pelo sexo. E um terceiro risco é que se você já se masturbou, por exemplo, naquele mesmo dia, ou se você já teve uma relação sexual naquele mesmo dia, pode ter sobrado um pouco de sêmen, de esperma na uretra e no momento da nova relação sexual, esse esperma vaza para dentro da vagina. Isso com ou sem líquidos lubrificantes. Então, tudo bem você não ter líquido lubrificante, mas não é tudo bem você fazer coito interrompido, tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida da Celi. Doutor, tenho tido vários episódios de descontrole alimentar nesses últimos meses de home office. Tem como fazer uma dieta? Celi, quando a pessoa está tendo vários episódios de descontrole alimentar, melhor do que uma dieta é ela entender por que ela está tendo esses episódios de descontrole. Vamos pensar o que pode estar acontecendo com você. Você está na pandemia, em home office, trabalhando em casa, mais ansiosa, às vezes mais cansada, às vezes mais estressada. Isso acaba gerando alguns desconfortos emocionais e muitas vezes a gente procura compensar esse desconforto emocional com alimentação. Então não é incomum que muitas pessoas nesse momento da pandemia estão atacando a geladeira muitas vezes durante o dia, tem episódios de descontrole alimentar, comem tudo que elas veem pela frente e depois elas se sentem culpadas e isso não é bacana do ponto de vista da saúde física e nem da saúde emocional. Então às vezes procurar um nutricionista ou uma nutricionista que entendam o seu comportamento e que junto com você tracem alternativas, metas para você lidar com essa ansiedade, ou um nutricionista ou um psicólogo, por exemplo, isso talvez seja muito mais efetivo do que você seguir uma dieta qualquer que pode até trazer mais riscos do que benefícios. Tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida do Thiago. Doutor, tenho 33 anos e falhei várias vezes quando fiquei com a gata na segunda vez. Não queria apelar para remédio, mas tenho medo de perdê-la. O que fazer? Olha só, Thiago, com 33 anos, a principal hipótese para sua dificuldade de ereção quando você ficou com a sua namorada é realmente a ansiedade. Você está conhecendo uma nova parceira, vocês ainda não têm intimidade, você talvez esteja se cobrando demais, você ficou ansioso, você ficou inseguro e acabou tendo dificuldades de ereção. E aí, às vezes quando a gente tem dificuldade em uma tentativa, em uma relação sexual, a gente fica forçando a barra para ver se a gente consegue. E aí você acaba falhando ou tendo várias falhas no mesmo período de tempo e isso te deixa ainda mais encanado, mais preocupado. Talvez, em algumas ocasiões, quando a gente não consiga ter uma ereção adequada, a gente faz outra coisa, dá umas brincadas, dá uns beijos, fica só no namoro e deixa o sexo para uma outra oportunidade. Agora, o fato de você ter falhado não significa que você vá ter falhas ou dificuldades das outras vezes. A grande questão é você não encanar com isso. Se você encanar, a chance de você voltar a ter dificuldades é maior. Eu não apelaria para os facilitadores de ereção nesse momento, eu deixaria passar um tempinho, então eu tentaria novamente com a sua namorada sem essa preocupação de, meu Deus, será que eu vou falhar ou não? Tá bom? Acho que é por aí. Valeu!
E olha só a dúvida do Renato. Doutor, tenho tido palpitações e falta de ar. Apareceu de uma hora para outra. Será que estou com um problema no coração? Renato, eventualmente palpitações e falta de ar podem sinalizar um problema no coração. Pelo que você está contando pra gente, já que apareceu de uma hora para outra e você parece ser uma pessoa jovem, o mais provável é que você talvez esteja tendo crises de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade é um pico de 15 a 30 minutos de ansiedade em que você tem uma série de sintomas desagradáveis. Taquicardia, palpitações, às vezes uma sensação de falta de ar, de enjoo, de náusea. Você sente que a temperatura do seu corpo muda, aumenta a transpiração. Isso tudo pode acontecer numa crise de ansiedade. E aí, Renato, não dá pra gente daqui à distância firmar o diagnóstico e dizer que você com certeza está tendo uma crise de ansiedade. Mas, pelo que você está contando pra gente, há uma chance disso estar acontecendo. Minha recomendação é que você procure um médico, passe uma avaliaçãozinha, ele vai dar uma olhada para tudo que você está contando, ele vai possivelmente acompanhar alguns parâmetros dos seus batimentos cardíacos, etc., para tentar descartar se existe algum problema físico ou se você está enfrentando realmente algumas crises de ansiedade. E olha só a dúvida do Roberto. Doutor, eu e minha namorada lanchamos outro dia e depois fomos fazer um sexo mais radical. E ela acabou tendo um sangramento vaginal. Uma coisa pode ter relação com a outra? Roberto, não tem nada a ver o lanche que vocês fizeram com o sangramento vaginal dela. O que acontece é que às vezes depois que a gente lancha ou que a gente come algum tipo de alimento muito pesado, se logo em seguida você vai fazer sexo, você pode ter uma certa indisposição, pode ficar mais preguiçoso, mais lento por conta da alimentação, principalmente se essa alimentação for muito pesada. Agora, não tem relação o fato de vocês terem feito um lanche e ela ter tido um sangramento vaginal. O que pode ter acontecido aqui, como você mesmo disse, o sexo foi mais radical. E aí, numa situação dessa, eventualmente um pequeno ferimento, um pequeno machucadinho pode produzir esse sangramento. Ou, se ela estava muito próxima à sua menstruação, esse sexo mais radical, as contrações do útero, as contrações da musculatura ali da vagina, podem ter, de alguma forma, facilitado o início desse processo de menstruação. Agora, se ela continuar a apresentar sangramento, eu recomendaria que ela visitasse um ginecologista, mas não precisa ficar encanado com a questão do lanche, tá bom? É isso aí. E olha só a dúvida da Ana. Doutor, tomar pílula e outros remédios ao mesmo tempo pode trazer problemas? E olha só, Ana, como a pílula é um medicamento de uso contínuo e de longo prazo, toda vez que você está tomando pílula e precisa tomar algum outro tipo de remédio, é uma boa ideia conversar com o médico, com o ginecologista, para saber se existe alguma interação. O problema de interação de remédios é que, às vezes, eles potencializam o efeito do outro, ou se eles têm um processo de metabolização do fígado, por exemplo, às vezes a metabolização de um pode interferir na metabolização de outro, então de repente aumenta ou diminui os níveis de hormônios que você tem na sua pílula. Um clássico, né, que as mulheres têm muito receio e que muito se fala sobre esse assunto é a interação da pílula com alguns antibióticos. De fato, alguns antibióticos podem interferir nos níveis de hormônio, mas são poucos. Agora, outros medicamentos como anti-inflamatórios, remédios para dor, por exemplo, na menstruação, esses todos têm uma interação muito pequena com as pílulas anticoncepcionais. Mas, como você não é obrigado a saber de nada disso, primeiro, leia a bula mostra quais são os principais riscos, as principais interações, e lembre-se, tomar remédio por conta própria nunca é uma boa ideia e, na dúvida, sempre ligue para o seu médico, tá bom? Boa sorte! Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí com o Dr. Jairo Bauer.